Fala galera, fala querido, eu sou o Paulo Alencar e você está aqui novamente no Jesus Savior Podcast. Se possível, ative o sininho de notificação, curte esse canal, compartilhe com seus amigos. É necessário que você faça isso para que essa mensagem possa edificar o máximo de pessoas possível. Muito obrigado pela sua participação aí, você que está em casa, que tem colaborado com isso, nós agradecemos. E continue aí, compartilhe com seus amigos, ative o sininho de notificação e vamos que vamos. Hoje temos aqui novamente um abençoado que, graças a Deus, ele sempre tem uma palavra no seu coração para compartilhar com a gente. E hoje eu tenho aqui meu querido amigo, irmão João. Aqui, irmão, pode dar uma palavrinha pro pessoal aí, fica à vontade. É isso aí, pessoal. É muito gratificante mais uma vez estar aqui na companhia do meu amigo Paulo Silas, participando do podcast This is Savior e levar uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de carinho, uma palavra de amor da parte de Deus para a sua vida, para o seu coração. O grande objetivo desse trabalho é levar uma palavra de salvação, uma palavra de carinho, como disse, uma palavra que venha mudar a sua vida, que venha de encontro com a tua necessidade e quem sabe nessa tarde você vai se identificar com o que vai ser falado aqui, com a palavra que será transmitida. Pode crer, irmão, top demais, glória a Deus, é verdade. Você que está aí, sente o seu sofá, escute seu Spotify, você que está dirigindo, não sei onde você está, mas que essa palavra possa realmente edificar a sua vida e seu coração. Vamos iniciar aí. Vamos para a vinheta e tamo junto. Estamos aqui de volta, estamos aqui no Jesus Savior Podcast. Que essa palavra continue abençoando a sua vida. Vamos começar aqui. Hoje o conteúdo que vamos trazer é relacionado à fé. Eu acredito que a fé ela é muito necessária porque toda a nossa vida ela envolve isso. Toda decisão que a gente toma, irmão, ela envolve a fé. Sim. Eu acredito que a fé foi um presente que Deus deu. Porque a fé para aquele que tem uma convicção em Deus, por mais que ele não tenha assim, a fé para que algo aconteça na vida dele num determinado tempo, mas ele tem uma convicção em Deus. Porque temos várias bases, né, de fé. Tem a fé em Deus, tem a fé no seu próprio braço, Sim. tem a fé também que você tem para realizar algo, uma conquista, um esforço, e vamos que vamos, baseando nessa questão aí da fé, que eu acredito que vai edificar o seu coração, e já tem edificado já o meu aqui, irmão. Sim, maravilha, muito bem. E Aham, como você estava dizendo, é muito interessante. Quando nós observamos o que é fé, aham, ou como compreender a fé, dessa forma, eu vejo a fé de três maneiras. Nós temos a aham, chamada fé natural, sim, nós temos aquela fé que é chamada a fé recebedora, que é de receber as sim, coisas, de sim, conquistar, e nós temos a fé salvadora. aham, Então nós temos a fé, sim, nós dividimos em três momentos sim, distintos, sim, né? bacana, Compreendemos bacana. dessa forma. Por exemplo, o que seria fé natural? Naturalmente, todo ser humano, como você disse, ele nasce com fé. Então ele tem fé. Por exemplo, a criança, quando pequena, e diante de algum perigo, por exemplo, se ela vai andando na rua com o pai, na calçada, e de repente aparece um cachorro bravo e parte para cima, a criança se agarra ao pai na confiança, tendo fé, tendo certeza de que o pai vai Protegê-la, protegê-la. né? Então É isso já verdade, naturalmente, é o rapaz, instinto natural é de fé verdade. que Deus já colocou dentro em nós. Aham, No segundo estágio, tem aquelas pessoas que ainda alcançam a fé recebedora, ou seja, a capacidade de acreditar que ele vai receber algo, que ele aham, vai ter um determinado comportamento e com aquele comportamento algo de bom vai vir à sua vida. Por exemplo, ele aposta em um negócio, aposta em algo na vida, por exemplo, em um negócio, tendo a certeza de que aquele negócio vai dar certo, que ele vai ser próspero, vai ser abençoado e vai crescer. Muito embora, mesmo que muitos digam o contrário, olha, isso não dá certo, isso não sim, vai acontecer. Mas a pessoa está muito convicta de que vai acontecer. Então ele aposta todas as suas fichas. Ele não tem reserva, ou seja, ele não tem plano B naquele momento. Então ele aposta tudo na fé, naquele negócio, tendo certeza, confiança, credibilidade. Ele, ou seja,
se coloca inteiramente naquela questão, isso é uma atitude de fé. A fé recebedora e depois, a custo de muita batalha, de muita luta, de muito trabalho, de muita dedicação, ele conquista o projeto. Isso é a fé recebedora, o que acontece com muitos artistas, por exemplo, Sim. cantores, por exemplo, os jogadores de futebol. Então, às vezes, passa horas e horas e horas treinando, Sim, treinando, sim. treinando, exaustivamente, porque Convicto, né? acredita, Que uma hora vai convicto, fluir. que vai fluir, que vai acontecer. E tem alguns casos que demora a acontecer, né? A chegar ao ponto de que muitos da família falam: você tá louco, vai fazer outra coisa, busca uma outra profissão, vai estudar uma outra profissão, faz alguma coisa na vida, né? Tipo dessa maneira, mas a pessoa Sim. continua ali firme, resoluto, confiando. E também é um negócio. Às vezes você começa a empreender um negócio e começa a investir o seu capital naquilo, o seu capital dinheiro, o seu capital tempo, acreditando que aquilo vai acontecer. Isso é fé. Agora, a fé salvadora é o ponto que mais eu acho que nos interessa no momento agora. Aham. É aquilo que Aham. vai definir a nossa vida pós esta vida. Quando os nossos olhos se fecharem aqui, aonde é que estaremos? Ou com quem estaremos? Aí tem aquela dúvida: o que será após a morte? Tem a salvação, tem Sim. céu, tem inferno, para onde eu vou? Realmente existe uma alma? A alma é viva, o espírito é vivo? Todas essas questões. Mas aí, quando nós observamos a palavra de Deus, o testamento de Deus, que é dividido em duas partes, que deixou para a humanidade observar, então ele nos remete a uma escolha. Ou seja, é fazer uma análise da vida, da morte e fazer uma escolha. E aí, na hora dessa escolha, é fundamental termos a fé salvadora, a fé que leva à salvação, a fé que garante que no pós-vida encontraremos com Deus, o Criador de todas as coisas, o Senhor que criou os céus, que criou a terra, que criou o mar, que criou a natureza, que criou os cosmos, o Deus que criou todas as coisas, sabendo que Deus é presente, Deus foi passado e também Deus é futuro. Então ele é Senhor do tempo. Então ele é um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Agora, estas questões é trabalhada no campo da fé, porque diz a Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus no capítulo 11. Então não tem como agradar a Deus, ou seja, como alegrar o coração de Deus se não tiver uma atitude de fé. Porque a vida é movida pela fé, pela confiança, a convicção, a certeza, a entrega total. Então, você que está nos ouvindo, faça uma reflexão da sua vida, faça uma reflexão da vida como um todo. Em que você está depositando a sua fé, a sua confiança, ou simplesmente você está levando a vida sem acreditar em Deus, acreditar no Criador? Porque Ele é real e Ele existe. E eu acredito que Ele está aqui agora. Glória a Deus. Certa vez uma pessoa perguntou para mim, falou assim: mas aonde está Deus? Como você pode explicar Deus? Eu falei: olha, explicar Deus é muito difícil. Agora eu te respondo uma coisa: aonde é que Deus não está? Porque Deus está quando você observa as estrelas. Ele está nas estrelas. Quando você observa o brilho do sol, Ele é o próprio sol. Quando você observa o vento, sente o vento, Deus é o vento. Quando você observa a natureza como um todo, então você pode perceber Deus, você pode acreditar que ali Ele está, que ali é a manifestação de Deus através da natureza. Então é possível observá-lo. Agora, uma coisa interessante que a fé, como está lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a evidência das coisas que não se veem. Então, muito embora você não esteja vendo, muito embora aquilo não seja algo material e visível, mas a fé, a sua convicção, a sua relação com Deus, então lhe dá a certeza de que você está amparado pela fé e naquele seu projeto, naquela sua situação,
Deus está presente e Ele vai responder e você sairá vitorioso. A fé dá esta garantia. Porque assim que eu pauto a minha vida é pautada pela fé. Algumas pessoas falam para mim, mas como pode? Nessa idade você pratica esporte, corre e tal, mudou de país, abriu negócio, empresa, tem uma empresa funcionando, aí tá pujante, uma empresa, né, crescendo e tal. Como tudo isso acontece? Eu falo a fé. Porque simplesmente quando eu planejo algo, quando vem algo à minha mente que eu intento fazer, então aí eu me amparo nessa fé, tendo a certeza, a convicção de que o Deus que criou todas as coisas, que é o Deus onipotente, onisciente, onipresente, Ele está comigo e vai me auxiliar na realização daquele projeto. Isso é fé. Então fé é colocar-se na dependência de Deus. Aí eu me lembro que teve uma irmã, a nossa irmã Andy, ela falou assim para mim, o segredo da vida é viver o descontrole na mão de Deus, ou diante do descontrole viver o controle na Sim. mão de Deus. A nossa irmã Andy, sua esposa. Então eu achei muito interessante esta colocação, porque, ou seja, em uma situação de descontrole, em que você perdeu o controle da sua vida, perdeu o controle das suas finanças, perdeu o controle da sua família, perdeu o controle da sua profissão, então você está numa situação de descontrole. Então aí você pode viver o controle na mão de Deus. Diante do descontrole, permita viver o controle. E como permitir? Pela fé. Colocando-se à disposição dele, ou seja, colocando-se nas mãos de Deus. E viver o controle de Deus, ou seja, isso é viver a fé. Agora, para ilustrar bem essa questão da fé, tem uma história que é muito interessante, chama muita atenção. É uma reflexão. Um determinado alpinista que estava constantemente buscando desafios para a sua vida, buscando se desafiar a todo momento, ele tinha escalado muitas montanhas, ele já tinha chegado no topo de muitas montanhas, então ele se preparou anos e anos e anos, e quando ele realmente se sente preparado, então aí ele pegou todo o seu material, né, e dirigiu-se à montanha mais alta que ele conhecia. E aí aquilo que é curioso, que jamais não é aconselhável que nenhum alpinista faça, ele foi escalar aquela montanha sozinho. E porém, por quê? Porque ele não queria dividir a glória com ninguém, ele queria a glória só para si. Então ele começou a escalar aquela montanha, e ele foi escalando a montanha. Perigoso, né? Muito perigoso. Sozinho? Sozinho. E a 100 metros do topo da montanha, então veio uma profunda escuridão. Caiu a noite, escureceu rapidamente, ele não conseguiu chegar no topo como o calculado em chegar antes do anoitecer. Então, em completa escuridão, de repente, ele sente, assim, ele despenca em uma queda vertiginosa. Ele despencou. E aí, de repente, naquele momento, todos os momentos felizes e os momentos tristes da sua vida passam pela sua cabeça. Então ali ele fez uma alta reflexão rapidamente, tudo passou pela sua mente, como um filme. Mas de repente ele sente que algo o arrebatou pelo meio, ou seja, a corda de segurança que ele havia levado consigo, né, e que todo alpinista experiente assim o faria, né, e com os grampos que são cravados ao longo da escalada, então a corda o segura pelo meio e aí ele fica pendurado. Então naquele momento, depois de pensar um pouco e sentir que sentiu uma certa segurança, então ele grita, oh meu Deus, salva-me. Então veio do céu uma voz mansa, uma voz meiga e suave disse, meu filho, você acredita que verdadeiramente eu posso te salvar? Ele disse, sim, Senhor, eu acredito que se o Senhor quiser, pode me salvar. Então aquela voz fala com ele e diz, então pega a tua faca que você tem consigo e corta a corda em que você está pendurado. Aí naquele momento houve silêncio. Ele parou por um instante, refletiu e ele avaliou que se cortasse a corda, ele morreria.
Então ele não cortou a corda. E aí o que é triste é que ao amanhecer do dia, a equipe de resgate chegou, e quando chegou, então ali estava o alpinista agarrado à corda e congelado. Ele morreu congelado na corda, ou seja, ele agarrou-se à corda com tanta força e ele não acordou, não a cortou. Aí isso, mediante essa reflexão, depois corta. Sim, Então, sim. diante Pode dar uma pausinha? Vamos lá. Então, diante desta situação, aí façamos uma reflexão. Muitas vezes na escalada da vida, na busca pelo sucesso, na busca por aquilo que nós mais queremos e que é justo buscar o sucesso, mas com sabedoria, com entendimento, com prudência, e faltou prudência no alpinista. Ele não queria dividir a glória com ninguém, foi só, o que não é aconselhável escalar uma montanha sozinho. Então aí, diante de tudo isso, nós vamos fazer uma análise. Será que compensa, né, correr riscos desmedidos para alcançar um objetivo de forma imprudente, para não querer dividir a glória com ninguém, esquecendo-se da família muitas vezes, não avaliando o quanto é importante a família? Então aí vem a pergunta: se fosse você que estivesse pendurado naquela corda, você cortaria a corda? Se fosse você cortaria a corda? E se colocaria nas mãos de Deus, confiaria em Deus, confiaria na voz que você clamou? Porque quando clama-se a Deus, quando pede a Deus socorro, ele responde. Mas a resposta dele, ou seja, a saída que ele tem muitas vezes vai confrontar aquilo que entendemos como socorro, que entendemos como auxílio. Então, viver a fé é isso, é colocar-se na dependência de Deus. Viver a fé é isso, é confiar inteiramente e não desconfiar em nenhum momento. Então, confia inteiramente no Senhor e, se preciso for, corte a corda. E aí ele vai te salvar, ele vai ao teu encontro. Ele vem, porque disse o salmista Davi: o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Ainda tem uma outra palavra que diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Glória a Deus é Deus. o maior interessado de que você seja abençoado e de que a sua fé seja fortalecida. E a fé só é fortalecida diante dos problemas e das dificuldades. Então Deus se revela a você e a sua fé, ela é fortalecida e aumentada. Glória a Deus, é verdade. Rapaz. Você vê aí até que o alpinista, ele. Deus foi até ele, né? Deus chegou aí até ele, só que tem pessoas que realmente são assim. No cotidiano a gente encontra muito isso. Até que ponto a pessoa tem fé, né? Quando o Até Senhor que ponto? falou, corta a corda. Corta a corda. Aí o cara já. E geralmente a vida, isso reflete muito a vida de muita gente. A minha, às vezes, de A todos minha, sim, nós. todos nós. E até que ponto a nossa fé vai, né? Até que ponto vai? Será que vamos Porque. cortar a corda? Será que vamos cortar? Vamos confiar mesmo? A nossa fé é só de palavras e não é de atitude? E é engraçado porque o próprio do ser humano, a nossa própria autodefesa, que é logo pensar que a gente consegue resolver o problema. Então, não vou cortar a corda não, porque Deus falou, mas na hora ali de querer uma solução, chamou Deus. Aí quando veio uma situação que talvez não teria o controle da mão do alpinista, e não, calma aí não. Mas aí o que é mais interessante para finalizar a história, aí tem um ponto interessante. Aham. Quando a voz falou corta a corda, o interessante é que quando chega a equipe de resgate, como já havíamos falado, Aham. ele estava a 2 metros do chão. Ó. E embaixo estava a névoa que ia amortecer. Quando ele Aham. cortasse a corda e caísse da altura de 2 metros, a névoa ia amortecer a queda. Então ele estaria a salvo. Aham. Então, quando Deus falar para você corte a corda, confia,
Deposita confiança em mim, porque ele já está amparando você. Você vai ser amparado pelas mãos dele. Ele já mandou o socorro, ele já mandou a proteção. Então pode cortar a corda, porque Deus ele se responsabiliza. Então quando ele fala, tenha fé e aposte a sua vida na fé, porque ele garante a segurança. Glória a Deus. Então vamos cortar a corda. Vamos cortar a corda. Você que tá aí, corte a corda, hein? A história é bacana, hein? Bacana. Interessante, né? Gostei. Então é isso. É bom que gera bastante reflexão, né? Sim, gera bastante reflexão. Até porque dentro do outro bloco agora. Depois você vai editar, você corta os cortes e faz para não ficar muito grande, né? Vamos lá. É interessante que quando falamos de fé, aí eu sempre costumo dizer, Silas, para realmente compreender o que é fé, eu acho que, claro, você tem experiências nesse sentido, cada um tem a sua experiência com Deus de fé, né, em graduações diferentes, mas eu me lembro que ainda quando garoto, né, eu sofri poliomielite, né, fiquei paralisado ainda com a idade de 7 anos, fiquei 6 meses paralítico, e sem ter recursos, sem ter poder ser consultado, né, no hospital, ter um acompanhamento médico, e aí eu tive contato com o evangelho, eu tive contato com a fé. E quando eu tive contato com a fé ainda quando garoto, um determinado dia eu simplesmente levantei e andei. Aquilo que era improvável. Mas eu me lembro que desde garoto, quando eu fui paralítico, eu tinha muito forte comigo aquela convicção da fé, aquelas palavras. Ela entrava em meu coração e elas queimavam quando falava de Deus, quando eu ouvia falar do poder dele, da capacidade de curar, do mudo falar, do cego ver, do paralítico andar. Então eu levantei e andei para a surpresa de todos. E quando a minha mãe retorna do trabalho à tarde, ela ficou assim, atônita, ou seja, paralisada em me ver andando. Por quê? Porque apostamos na fé. E desde então a minha vida é pautada pela fé. Tudo aquilo que eu busco fazer por fé. E quem me conhece diz, mas por que você não toma medicamento? Não tenho nada contra, mas é porque eu tenho fé, eu acredito, eu aposto, eu confio em Deus. Eu confio no Senhor. Ou seja, eu aprendi a cortar a corda. Eu entendi o segredo da fé. Então, por isso, eu sempre corto a corda. Na hora da dor, na hora do problema, na hora da adversidade, na hora da dificuldade, eu corto a corda. É por isso que eu enfrento todos os desafios sem ter medo. Então, vamos cortar a corda. Vamos cortar a corda. É isso aí, abençoado. Glória a Deus. Palavra abençoada. Estamos chegando nesse finalzinho desse primeiro bloco aí. Que essa mensagem possa edificar o seu coração. Cara, palavra abençoada demais. Muito obrigado, Vitor. Abençoado. Palavra abençoada. Você coloque isso no seu coração. Vamos cortar a corda. Às vezes você pensa que a altura é muito alta, a sua queda vai machucar, mas na verdade é só 2 metros e ainda tem ali embaixo ali uma camadinha de neve para te amparar, amortecer sua queda. Isso quando não é um colchão, né? Você não tá vendo. Mas é isso, galera. Deus abençoe a vida de vocês, que essa palavra possa edificar o seu coração, a sua vida. Muito obrigado por acompanhar até o fim, eu Jesus Savior. E tamo junto, curte, compartilha com seus amigos, mande pra sua família, mande pra amigo, mande pra todo mundo. Compartilha aí, tamo junto aí, que aí toda sexta-feira a gente tem o Jesus Savior Podcast. E tamo junto, Deus abençoe, valeu!